Não adianta você saber fazer um criativo, você tem que saber o que não fazer em um criativo. Evitar esses erros que eu vou te passar agora vai ser tão importante quanto acertar, tá? E assistindo essa aula você vai evitar de desperdiçar o seu dinheiro com criativos ruins, com ideias ruins, mal elaboradas, sem estratégia. Então esse é o resumo dessa aula aqui. Antes de você aprender a fazer criativos que de fato convertem, você precisa entender o que faz um criativo morrer antes mesmo dele começar a ser veiculado, antes mesmo dele começar a querer vender. Então, esses erros aqui matam o seu criativo ali na fonte já, antes de sair para o teste. E eu tenho certeza que você já cometeu pelo menos 3 erros desses que eu vou te passar agora, mas tá tudo bem. A partir dessa aula, você já não vai mais cometer esses erros. E o primeiro erro é um dos que a gente já falou, que é parecer óbvio, ou seja, parecer um anúncio. A pessoa olhar para aquilo e falar, isso aqui é um anúncio. Porque, como eu falei, se o criativo tem cara de anúncio, as pessoas vão passar, não tem jeito. Então, nos primeiros segundos, inconscientemente, o nosso cérebro já entende que aquilo é um anúncio e ele vai passar. Diferente do que há, sei lá, 8, 10 anos atrás, ali em 2015, que os anúncios digitais, né, os criativos, eram coisas mais novas, a gente via mais em blogs, né? Quando a gente entrava para ver uma matéria, via ali em alguns momentos os anúncios. Mas agora não, as pessoas são bombardeadas por anúncios o tempo todo. Não sei em que momento você está vendo essa aula hoje, mas vamos supor que é no final do dia. Quantos anúncios você já não viu hoje no seu Instagram, no seu Facebook? Então, assim, a gente vê anúncio todos os dias, o tempo todo. E se o seu criativo tem cara de anúncio, a pessoa vai passar. Isso é fato, tá? Então, a gente nunca vai começar um criativo, seja em imagem e principalmente em vídeo, falando assim: oi, tudo bem? Eu vou te mostrar agora o meu produto que vai te ajudar a resolver o seu problema X. O produto nunca vai ser o foco no criativo. O foco no criativo vai ser sempre abrir com um hook forte, mostrar a dor, os benefícios e como vai resolver, mas sem de fato falar que você tem um produto para resolver aquilo. Outra coisa que faz um criativo ter cara de anúncio: logo. Cara, isso aí rebenta qualquer criativo. Tem uma coisa que me mata, é eu ver a pessoa fazendo um anúncio com o logo da empresa dela. Seja num vídeo, numa imagem, e tem gente que faz o quê? Eu quero deixar meu criativo bonito. Então a pessoa faz uma edição e coloca lá aquela animação no logo, abrindo o criativo. Ali você já perdeu. Porque, pensa comigo, você tá ali mostrando, vendo o seu feed. Aí aparece um vídeo com logo abrindo, cheio de frufru. Cara, ali você não quer nem saber do que se trata, você vai passar na hora. E onde eu vejo muito isso é em estética. Estética faz muito essas coisas. Então, cara, colocou logo no seu criativo, você já matou ele ali. Então, como eu falei, se o seu criativo tem cara de anúncio, ele já nasceu morto. Toda vez que você for fazer um criativo, você tem que olhar e pensar se ele está com uma cara de conteúdo e não de anúncio. Só de você pensar nisso, você já vai tirar 50% da cara de anúncio do seu criativo. Então você fez um criativo, você fala, pô, isso aqui tá com cara de um conteúdo orgânico ou tá com cara de um anúncio? Para vocês terem uma ideia, antes eu ia fazer os criativos, eu colocava uma luz que eu tenho aqui com cor. Então ficava uma fotografia ali com um estilo bem legal. Só que eu reparei que estava muito produzido também. Por mais que era algo simples, mas ainda assim passava com muita produção. Então eu tirei tudo, deixei iluminação normal, a única coisa que fica é o LEDzinho atrás. Por quê? Para parecer cada vez mais que é um conteúdo e não um anúncio de fato. Então, primeiro erro, o seu criativo parecer um anúncio. E o segundo erro, que eu tenho certeza que você já cometeu, é fazer um criativo genérico, ou seja, falar com todo mundo, não ter a sua persona ali bem clara e definida. Então, esse também é um erro muito comum e que faz seu criativo morrer logo de cara. Se o seu público sente que aquela mensagem não é para ele, que não toca ele de fato, ele vai passar. Ele vai olhar aqui e falar, pô, esse criativo não é para mim não, esse anúncio não é para mim, esse conteúdo não é para mim. Então vamos supor que você não fez um criativo com cara de anúncio, fez um criativo com cara de conteúdo, mas ainda assim não conectou com a pessoa certa, ela vai olhar e falar assim, isso aqui não é interessante para mim, e simplesmente vai scrollar o seu anúncio. Então vou dar um exemplo de quem trabalha com marketing digital. Eu vejo muito criativo falando assim, aprenda marketing digital do zero. Cara, marketing digital é tão grande, tem tanta coisa dentro do marketing digital
que fica algo muito vago. Tá, eu quero aprender marketing digital, mas o que que eu quero aprender dentro do marketing digital? Qual é a dor desse público dentro do marketing digital? Ou então, ganhe dinheiro online. Como? Com bet, com aposta, com o quê? Então você tem que deixar bem claro, ó, ganhe dinheiro fazendo isso, isso e aquilo. Sabe, quando você define quem é aquela pessoa que você quer atingir e não joga o seu anúncio para o mar inteiro achando que você vai conseguir fisgar alguém? Então, isso também mata muitos anúncios. E o pior é quando junta os três, né? Aprenda marketing digital, ganhe dinheiro online e transforme sua vida. Cara, você deixou genérico 3 vezes. Você não falou com ninguém, quis falar com todo mundo para aumentar a sua base, porque muita gente quando deixa genérico a ideia é essa, aumentar a base. Então, ou seja, se eu deixar muito nichado, eu vou falar com um público específico. Mas se eu deixar um negócio mais genérico, mais pessoas vão ver. Só que não adianta nada. Tem mais pessoas vendo, ninguém entendendo essa mensagem é para elas, e seu anúncio está simplesmente passando despercebido por todo mundo. E eu vou bater muito nessa questão do seu anúncio ser específico. O seu anúncio tem que ser igual uma faca afiada. Ele tem que ter um público específico, uma dor, tudo muito específico para não ficar tão genérico e acabar não atingindo ninguém. E essa, inclusive, eu falo que é uma das principais causas dos anúncios não performarem, porque ele fala com todo mundo, ele não gera uma interação do público, não gerando essa interação, a meta vê que o criativo é fraco e acaba não entregando para ninguém e você não vende. E agora a gente vai para o terceiro erro, e esse erro ficou mais comum ainda, mais evidenciado, porque muita gente falou que os criativos não podiam ter cara de anúncio, que tinha que ser natural, uma conversa. Aí veio os conteúdos low profile, né? Aqueles que a pessoa só abre ali a câmera, começa a falar e solta. E beleza, funciona muito bem no orgânico. Só que a pessoa pegou só o formato, mas aí lembra que eu falei para a gente olhar os criativos e começar a entender qual que foi o mecanismo utilizado? As pessoas pegaram a ideia de que o criativo não podia ter cara de anúncio, beleza. Pegaram a ideia de que quanto mais natural, melhor, só que esqueceram do principal, o hook. E aí a pessoa só pegou o formato, só que ela não entendeu que aqueles criativos low profile, eles tinham também um hook muito forte. E aí a pessoa começa o seu criativo de forma bem despretensiosa para parecer que é um conteúdo e não um anúncio. Aí ela começa, pessoal, hoje eu vim falar de tal coisa. Você sabia que tal, 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 tal? Ou então o pior, né? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês, cara, isso é péssimo. Você não tá gerando nada com o seu hook, não tá quebrando um padrão, não tá chamando atenção, não tá fazendo literalmente nada. A ideia de fazer o low profile é bacana, a gente vai falar sobre isso também nos formatos, mas independente do formato que você coloque o seu criativo, ele tem sim que ter um hook muito forte. Como a gente já falou, o hook é aqueles primeiros 3 segundos. Então você pode ter o melhor criativo do mundo, mas se o hook for ruim, ele não vai dar bom. Então você nunca pode começar o seu criativo com uma frase fraca e o pior ainda, é sem energia. Então imagina que eu vou começar meu criativo e eu falo, então pessoal, eu vim falar para vocês hoje, cara, já foi. Então eu tenho que começar meu criativo com energia. Por quê? Esses primeiros segundos é os segundos que eu tenho que vão determinar se aquela pessoa vai prestar atenção no que eu tô falando ou não. Então já tem que começar com mais energia, falando, dependendo do hook que eu vou falar, eu falo uma coisa meio bravo, eu falo meio alto, eu falo gesticulando, porque eu tenho que prender a atenção daquela pessoa logo nos primeiros segundos. Então, se eu começar muito engessado, falando meio mole, que não sei o que, a pessoa não vai parar para me assistir. Então, eu tenho que ser mais enérgico, né, mais agressivo nesses primeiros segundos, principalmente para prender a atenção daquela pessoa. E claro, talvez você está começando a gravar os seus primeiros criativos, você não vai fazer isso de primeira. Só que mesmo assim, continue fazendo, porque os seus próximos criativos vão ficando cada vez melhores, tá? Eu pego por mim mesmo. Se eu pegar os meus primeiros criativos, eram horríveis. Só que conforme a gente vai pegando o tempo de tela, vai gravando, já gravei muito criativo, já fiz muita aula ao vivo, gravei muito conteúdo pro YouTube. Então tudo isso vai melhorando tanto na sua dicção, na sua forma de gesticular, o que você vai falar, o seu raciocínio lógico, ele vai ficando mais rápido. Mas entenda que você pode começar de uma forma não muito boa, mas você tem que começar e entender que nesse processo você tem que evoluir também, beleza? E aí a gente entra no erro 4, que é o quê? Falar muito e não ser claro na mensagem. Porque tem muita gente que vai fazer um criativo, quer ser técnico, como eu já falei, e quer explicar demais. Não, eu tenho que explicar nos mínimos detalhes para a pessoa. Só que o criativo não pode exigir nenhum esforço mental de quem está vendo. Ou seja, tem que ser algo simples e prático e rápido.
Então, quanto mais esforço mental, vamos supor, quanto mais eu tô vendo um criativo, eu tenho que pensar muito para entender aquele criativo, menor a chance de eu continuar nele. Por isso aqueles vídeos de cachorrinho caindo, cachorrinho fazendo não sei o que lá, gatinho passando não sei onde, dá tão certo. Porque a pessoa, imagina o quê? A pessoa trabalhou o dia inteiro. O que que todo mundo faz que depois que chega do trabalho? Pega o celular e fica aqui assim, ó. Só vendo vídeo besta, para passar o tempo, para dar aquela aliviada na mente. Então, se o meu criativo faz a pessoa pensar demais, ela vai pular e vai para os vídeos de cachorrinho. Então, entenda que quanto menor o esforço que o meu público precisa fazer para entender meu criativo, melhor. Pense que você não está fazendo uma palestra, você não está vendendo nada técnico. Então, quanto menor o tempo que você conseguir convencer aquela pessoa a ir para a próxima etapa, melhor. E para isso, quanto mais simplicidade, melhor também. E o quinto erro, que também é bem comum, parece que não, mas é comum, é um criativo sem objetivo. Ou seja, aquele criativo que não leva a pessoa para ação nenhuma. Ela simplesmente assistiu o vídeo, terminou o vídeo, você não fez nenhuma CTA, não falou qual era o próximo passo, o que ela tinha que fazer. Isso não só para anúncio. Eu vejo isso muito até em vídeos de conteúdo normal. Por mais que é um vídeo que você vai soltar no Instagram, você tem que deixar ali um objetivo para aquele conteúdo. Nem que seja para curtir, comentar, compartilhar, seguir, que seja. E para anúncios principalmente. Lembra da estrutura que a gente falou lá? Hook, body e CTA? Todo criativo precisa sim ter uma CTA. Ah, mas é óbvio que eu quero que ela clique. Tá, mas até o óbvio precisa ser dito. E quando a gente fala para a pessoa tomar uma determinada ação, é melhor do que a gente achar que ela vai tomar aquela determinada ação só por ela estar vendo e ter gostado do criativo. Porque se você não fizer isso, o seu criativo ele vai só informar, entreter ou educar a pessoa, que também é bom. Só que ele não vai fazer o principal, que é vender. E entreter, educar e informar não vai pôr grana no seu bolso, não vai trazer ROI para sua operação. Então, além disso tudo que o seu criativo pode sim e deve fazer, ele tem que cumprir a etapa principal dele, que é vender. Claro que, como a gente falou, não é o criativo que vende, mas se o seu criativo não tem uma CTA para levar para a próxima etapa, ele também não vai vender e nada vai acontecer. Você vai só ter um criativo legal que vai chamar atenção, mas que não vai trazer nenhum resultado para o seu bolso. Então lembre-se dessa frase: criativo que não leva ao clique é só um conteúdo. E conteúdo não vai trazer ROI para sua operação, pelo menos não a curto prazo. O sexto erro são criativos longos demais sem nenhum motivo aparente. Muita gente faz um vídeo extremamente longo, sem uma narrativa, porque se o vídeo pelo menos é longo, mas ele tem uma narrativa construída, beleza. Mas tem gente que prolonga um anúncio porque senão ele vai ficar curto demais. Parece bobeira, mas eu já ouvi isso. A pessoa tinha um anúncio de 30 segundos muito bons, mas aí ela quis fazer um de 60 porque ela estava achando que estava muito curto e ela não estava conseguindo aumentar o nível de consciência da pessoa. Só que aí jogou para 60, fez uma encheção de linguiça, a pessoa ficou sem entender nada e o anúncio simplesmente não converteu. Então não adianta ter um vídeo longo, um criativo longo, só para cumprir etapa para encheção de linguiça. Se o seu criativo for curto, mas bem estruturado naquelas etapas do criativo que a gente falou, está excelente, tá? Não queira enfeitar o pavão, querer deixar o negócio longo para parecer mais profissional. Não. Tem anúncios que a gente faz, anúncios de 1 minuto e meio, 2 minutos, para conversão também. Mas são anúncios que têm uma construção de narrativa, tem todo um cronograma ali dentro daquele criativo, né? Um mecanismo invisível que a gente fala, para justificar todo esse tempo. Mas às vezes não, a pessoa só fez um vídeo longo porque ela viu que os concorrentes dela estavam fazendo vídeo longo, só que ela não tem propósito nenhum nesse vídeo. Então você fica lá 40 segundos falando de alguma coisa que não vai te trazer nada, contando uma história sem conexão, e o pior, sendo prolixo, repetindo um monte de informação que só vai deixar aquela pessoa mais confusa. E aí vai conectar com outro erro que a gente falou, que é falta de clareza. Se o seu anúncio tem 30 segundos, mas ele tá bem estruturado nesses 30 segundos, cara, mantém isso. Não queira fazer um criativo muito longo só porque você viu que as pessoas estão fazendo dessa forma. E para fechar, o nosso erro 7, não mostrar nada visualmente interessante. O que eu quero dizer com isso? Muita gente vai fazer, vamos supor, a pessoa vai fazer 10 criativos. Isso aconteceu semana passada aqui, eu acho. O aluno chegou, tinha feito 10 criativos com o nosso agente. Ele falou, cara, mas era muita cópia, então eu gravei rapidinho só para já subir logo. É legal fazer as coisas rápido? É, só que não é legal queimar etapa, tá? Por quê? Aí o cara gravou lá 10 criativos, todos os criativos estavam iguais, gravados assim de frente, não tinha uma edição, um movimento de câmera de zoom in, zoom out, nada. Simplesmente, imagina você ver um vídeo de 1 minuto assim, ó.
eu falando aqui sem nenhum movimento, sem nenhuma edição, sem um efeito, sem nada. E isso perde a atenção da pessoa também. Se você reparar, principalmente filme de ação, as cenas são muito curtas. Por quê? Você precisa manter aquela atenção ali. Então isso a gente aprende muito com o cinema também. Você vai ver que as cenas não são um período muito longo, sem uma transição, sem um efeito. Às vezes é a mesma cena, só que ele troca o ângulo. Então tudo isso também faz parte de um criativo vencedor. Os meus criativos, por exemplo, eles são estáticos a maioria das vezes. Estáticos no sentido de é uma câmera aqui gravando. Só que eu faço pelo menos aquele movimento de zoom in, zoom out, coloco uma imagem em alguma determinada situação que eu vou falar, para trazer também esse efeito visual e quebrar um pouco esse gelo de ficar sempre a mesma coisa. Porque, como a gente já falou, esses vídeos muito parados matam a atenção. E aí entra um outro ponto, não é sempre, tá? Tem momentos que a gente vai usar esse vídeo parado. Tem formatos que a gente vai utilizar, inclusive no formato que eu utilizo aqui. Só que tem criativos e criativos. Dependendo do criativo e da copy, você não vai poder utilizar esse formato, porque senão ele vai ficar muito morno, muito chato e a pessoa não vai querer assistir. Então, pensa que cada segundo ele precisa entregar um estímulo para aquela pessoa. Se o vídeo ficar muito parado, morno, a pessoa não vai assistir, ela não assistindo, ela não vai clicar, ela não clicando, ela não vai comprar de você. E aí, para a gente arrematar tudo isso, para finalizar, por que esses erros acontecem? Ah, você falou que são erros comuns, que muita gente comete, mas por que isso acontece? E eu separei aqui 5 erros comuns que eu já identifiquei, principalmente nos meus alunos, quando chegam para cá, na mentoria e tudo mais, que faz com que isso aconteça. Um dos principais erros é a falta de clareza do público. Parece simples, mas muita gente quer vender rápido, nessa ânsia de testar rápido, errar rápido, ela esquece uma das coisas mais importantes, que é quem é a pessoa que ela está tentando vender. Então, se ela não tem clareza do público, ela vai cometer esses erros. Um outro erro comum é o medo de parecer vendedor. Então, a pessoa não quer fazer um criativo X, porque senão vai parecer que ela está querendo vender alguma coisa para a pessoa. E aí, com isso, ela acaba cometendo erros como esses. Só que todo mundo sabe que a gente está aqui para vender de fato. E isso não é errado, porque quando você vende alguma coisa, você vai estar ajudando aquela pessoa de alguma forma. Claro que se você vende algo que de fato vai ajudar, que não é um golpe nem nada disso. Mas tem muita gente que tem medo de parecer vendedor e aí acaba deixando um criativo fraco. Um criativo que não vai converter. Outro erro comum, e esse erro é principalmente naquelas pessoas que são muito exigentes. Eu também sou exigente, mas esse erro é uma coisa que você tem que ficar pensando muito, porque se deixar você comete mesmo, que é o foco na estética e não na mensagem. Então, às vezes você olha o criativo e você fala, putz, o criativo tá feio, não gostei, vou gravar de novo. E aí você fica gravando, editando ou fazendo o criativo no Canva, seja onde for. E aí você foca tanto na estética, porque você é exigente, você não quer jogar pra rua, vamos dizer assim, algo feio, algo mal produzido. E aí você foca tanto na estética do que você quer entregar, ao invés de focar na mensagem que você quer entregar em si. E eu tenho certeza que você comete esse erro. Você foca muito na estética, em como tem que estar bonito aquele criativo, e aí você se perde totalmente na mensagem. Você quer ter uma pessoa que quer ter uma postura, quer falar bem, quer falar tudo certinho, e a mensagem, às vezes se você falasse errado, vamos dizer assim, não errado, mas não tão certinho, com palavras tão difíceis, você se conectaria mais com o seu público e venderia mais. Então esse erro, não só pessoas exigentes, mas principalmente elas cometem esse erro. Então foca muito na estética e esquece da mensagem do conteúdo em si. O quarto erro acontece muito quando a pessoa vai modelar, seja um concorrente ou algum criativo que ela viu, que ela gostou e quis trazer, mas ela simplesmente modela sem entender o que ela está fazendo. Chega a não ser nem uma modelagem, sim uma cópia. Ela simplesmente pega algo que está funcionando, traz para o produto dela, sem entender de fato o que está acontecendo, que é o famoso copia e cola. E a última causa para isso, que também é muito comum, pode ter acontecido com você já, é a falta de teste. Cara, não adianta você querer vender um produto testando 1, 2, 3 criativos. Você pode acertar? Pode, mas a chance disso acontecer é bem menor. Então, às vezes a pessoa testa 2 criativos e vem, pô, então não vendi, o criativo tá ruim, não tô conseguindo acertar. Tá, mas quantos criativos você já testou? 2. Cara, aqui cada vez que eu vou validar um criativo, eu testo pelo menos 10, 12, porque é assim que a gente valida criativo, não é no primeiro ou no segundo. Você pode fazer 10 e às vezes esses 10 nem valida, mas aí você começa a pegar uma coisa que foi bom de um, uma coisa que foi bom de outro e dá certo.
Só que entenda que você precisa testar muito para você achar aquele campeão. E a falta de teste é uma das principais causas dos seus criativos não darem certo, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.